Olá, gente, aqui é Padre Joãozinho, você está na TV Evangelizar, também no meu canal no YouTube, canal Padre Joãozinho, e acompanha a partir deste momento o programa Rema. E hoje trazemos o autor deste livro, Ressuscite os Seus Sentidos, publicado recentemente pela editora Ângelos com a Academia Exército de Deus, e o nome dele é Marcos Carvalho. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, que alegria estarmos juntos aqui. Mais uma vez. Mais uma vez. E quando você esteve aqui no primeiro programa, você apresentou esse livro, né? E falou muita coisa, falou de sua origem, enfim, de toda essa sua origem cearense. Você é cearense, você é de Fortaleza mesmo. Fortaleza, né? No Ceará. Isso, estou bem lembrado. E você falou sobre tantas coisas que quem não acompanhou gostaria de ter um resumão. Quem tiver esse livro, Ressuscite Seus Sentidos, em suas mãos, o que vai encontrar sinteticamente? Sinteticamente. Bom, para quem não acompanhou lá o nosso primeiro programa sobre o livro, a gente, quando a pessoa tem acesso ao livro, vai viver realmente, verdadeiramente uma experiência de como utilizar os 5 sentidos para experienciar a vida que Deus nos dá, a preciosidade, o dom da vida, tudo que Deus nos permite viver. Vai aprender a contemplar Deus na beleza da criação. Vai aprender a olhar para o outro e para si como se Jesus estivesse dentro do seu olhar, a tocar como Jesus tocaria, a abraçar como Jesus abraçaria, a proferir palavras doces com o sabor dos frutos do Espírito Santo, a ouvir o outro e dar tempo e atenção, que são os 2 presentes mais preciosos que um ser humano pode dar a alguém hoje. Nós professamos no credo, creio na ressurreição da carne. Isso. Né? E a originalidade da sua abordagem é que a carne é para valer, ela Isso. tem tato, Isso. ela tem olfato, ela tem audição, ela tem visão. Isso. E alguns até já falam de 6º sentido, né? Eu não sei se você aborda aqui mais do que os 5 sentidos, mas é mais ou menos isso, ressuscitar estes sentidos? Falam de sentido sinestésico, né? Que seria a localização. Foi isso mesmo. Eu creio muito assim, o ser humano é feito de corpo, alma, né, e espírito. E a alma do ser humano dá a ele 3 potências, a gente até falava sobre isso. Vamos ver. 3 potências que até que nós citamos no programa anterior, vamos aprofundar agora. 3 potências que o ser humano tem através da sua alma. Qual seria? A primeira, ter a capacidade de entendimento, de inteligência. A inteligência. De inteligência, de compreender, de entender o mundo em sua volta. Né? O segundo é de ter vontade e querer. Vontade. E querer. E a terceira é de sentir. Sentir. E nesse mundo de hoje, distante do sensível, da sensibilidade, em que as pessoas acabam tendo relações... A tecnologia fez muito de aproximar pessoas que estavam distantes, nos permite agora, eu de Fortaleza, estar conversando com pessoas de diversos lugares. Isso. Ao mesmo tempo, em várias situações da vida, fez distanciar pessoas que são próximas. Então, ela é meio que... A gente tem que ter um cuidado entre como utilizar esse recurso com inteligência, como utilizar esse recurso sabendo vivenciar a vontade de Deus e não a minha, e como utilizar os 5 sentidos que nos permite sentir essa vida no aqui e agora. Então, quando a família está num restaurante, por exemplo, celebrando o aniversário de alguém, que não estejam todos de cabeça baixa olhando o celular, poderiam estar celebrando a vida de alguém, mas estão conversando com pessoas que estão em outros lugares e não ali. Ou dando retorno de trabalho, algo assim. Então, é um convite a trazer isso para o cotidiano. Engraçado, né? Quando surgiu o celular, eu acho que era lá por 1993, 94, que eu vi pela primeira vez um celular na mão de um maestro que estava fazendo um disco meu, o maestro Joban. E foi uma maravilha, porque a gente podia entrar em contato com ele onde ele estivesse, né? E ele geralmente chegava atrasado por causa do trânsito de São Paulo. As irmãs paulinas ligavam: ô Jobão, onde é que você está? E aí alguém me falou assim: olha, lá na Coreia do Sul, o pessoal usa muito mais mandar mensagem do que falar. Achei aquilo um absurdo, né? Telefone é para falar, Isso. né? Hoje em dia,
é muito raro tocar meu celular. Eu levo um susto, acho que é uma notícia ruim quando toca meu celular. Porque a gente manda, pelos aplicativos de mensagem, milhares de mensagens todos os dias. Ou seja, os dedos estão falando mais. Verdade, Né? verdade. Talvez até mais do que a boca. Eu tenho visto alguns adolescentes que já não gostam de falar pela própria idade, né? Isso. Mas que agora mesmo ele é capaz de falar com a mãe dele por mensagem. Dentro da própria casa. Tem adolescentes que mandam mensagem de um cômodo para outro, né? Diz, mãe, traz aqui tal coisa, né? Ou então a mãe manda, vem almoçar. Agora, você sabe, Marcos, que o dedo, né? Os dedos tem uma importância na Bíblia, né? O dedo da mão direita do Pai é o Espírito Santo. Nossa. Não é? É interessante, naquela música Veni Creator, né? Um dos títulos do Espírito Santo é Digitus Paternis Dextere, ou seja, o dedo da mão direita do Pai. Nossa. E quando você olha para a criação lá na Capela Sistina, não é o sopro, como está no Gênesis, né? É o toque. São toques de Deus, nossa. E Jesus, né, tem várias ocasiões em que ele diz, quem me tocou? Nossa. Né? Sim, verdade. Quando a mulher morreu e ela toca, e sai a virtude dele, a cura sai lá. Ele, quem me tocou? Aquela é né? interessante, porque é isso que você está falando, é um toque diferente. Senhor, tantas pessoas te tocaram? Não, mas uma me tocou de um jeito diferente. Não foi um esbarrão na multidão, foi alguém que tocou com fé de que seria curado. Interessante. Acho que tem diferença entre esbarrar e tocar de verdade? Tocar, sim, com certeza. Você sabe que desde ali a 6ª semana de gestação, a criança ela já tem sensibilidade no nariz, no lábio, ela já sente. Existem várias pesquisas que já começam a mostrar que... Já sente gosto. Já sente gosto. E sente dor. E sente dor. Inclusive, há um estudo que fala grito silencioso, quando a criança está lá numa situação de alguém tentando fazer algo ruim, ou, sei lá, interromper a gestação. Há um movimento que a criança faz de repulsa e de abrir a boca, como quem grita silenciosamente pedindo para continuar vivendo. Então, essa sensibilidade. Então, o tocar é com diferente 6 meses. de esbarrar, com 6 semanas. 6 semanas. Na barriga. E estão falando de aborto até a 12ª semana. Que quando já tem braço, quando já tem capacidade de sentir várias coisas lá dentro. Inclusive, no livro eu falo de cada sentido, em que momento o sentido já está formado. Eu não vejo... Sinceramente, não vejo diferença nenhuma em uma lei perversa autorizar o aborto ou então o homicídio de criança. Aquela mãe olha para a criança e diz, tem demais, eu já tenho 2 filhos, 3 é demais, ele está com 3 anos, vamos levar ele para uma clínica para receber uma injeção letal. É uma pena de morte. Sim. Só que a diferença é que a pena de morte, que a igreja não aceita nem mesmo para crimes hediondos, né? Prisão perpétua sim, pena de morte não, nem para culpados e condenados. Agora se quer instituir, graças se Deus quiser não vai, né? A pena de morte para inocentes. Isso. Você sabe que um médico abortista chamava Bernard Nathanson, ele fazia muitos abortos e um dia chegou a tecnologia do ultrassom e ele foi fazer mais um no dia a dia. Ele já estava tão acostumado a fazer que foi só mais um. Só que quando ele foi executar vendo no ultrassom e ele viu esses movimentos da criança lutando para viver, ali ele interrompeu e hoje ele é pró-vida. Isso chama, vale a pena pesquisar sobre ele, Bernard Nathanson. Pessoas que militam fortemente contra o aborto já me disseram que a melhor maneira de convencer uma pessoa que está disposta a abortar, está convencida, né? Ela vai abortar. Eu disse, não, você faça depois, mas primeiro vamos fazer o ultrassom? Perfeito. Que o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Quando você chega na 4ª semana para a 5ª semana de gestação, o coraçãozinho já bate. E bate com batimentos mais velozes muitas vezes que os nossos agora. Mas você fala aqui, ressuscite os seus sentidos. Que você que chegou agora, é o livro do Marcos Carvalho, cearense, né? E que
Nós já vamos conhecer mais coisas sobre esse livro. Nós já tivemos um programa em que ele nos falou quase sobre tudo que tem aqui. Mas aqui você coloca, ressuscite os seus sentidos. Nós já estamos falando que na gestação, ali pela sexta semana, já sente gosto, já sente o tato, sente dor, enfim. E a gente nasce e vai crescendo. Perfeito. Você acha que ao ficar adulto, a gente é adulterado nessa natureza de sentido? Acho que foi uma das perguntas mais profundas e que realmente mexeu comigo. Eu acredito que a palavra é exatamente essa. Nós somos adulterados, somos devorados pela rotina do mundo. Outro dia eu vi uma reflexão que mexeu muito comigo, que é assim, está se criando uma geração de gado, de bois. Aí eu falei assim, como assim? O que essa pessoa quer dizer isso com boi? O boi, a vaca é um animal que ela passa a maior parte do tempo olhando para baixo, ruminando ali. Você não vê uma cena de um boi olhando para o céu, né? E quanto mais o ser humano olha para baixo para ficar teclando, como a gente falava agora, teclando lá, menos ele olha para cima, para o alto. Ele se desconecta dos desejos do alto, da interação. Se nós somos feitos com amor, para amar, nós somos feitos por amor, com amor e para amar. E para esse amar acontecer, amor é movimento, tem que ter inter-relações. Mas se eu me distancio, eu vou adulterando a natureza que Deus me fez para ser, de conviver, de interagir, de respeitar as diferenças uns dos outros, de conhecer a história do outro, de ter essa troca, né, esse conhecimento, esse respeitar. Conforme eu me distancio, há uma frieza. E na hora que eu esfrio, aí começa a me distanciar da natureza para a qual eu fui feito. Se eu fui feito para amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, como eu posso amar alguém com quem eu não tenho intimidade, não tenho relação? E é interessante que essas coisas às vezes se perdem no cotidiano. Outro dia, minha mãe me enviou uma sequência de áudios. Sabe aquelas coisas que de mãe... Vai viajar? Aí, recomendação 1, 2, 3. O filho está crescendo, mas segue sendo o filhinho, o bebê da mamãe, manda áudio, recomendação. Ou quer trocar uma ideia, ou quer desabafar algo. E tinham vários áudios. E eu ouvi alguns e não ouvi outros. Alguns áudios ficaram lá no aplicativo, fica cor diferente. E uma das minhas filhas, ela é muito atenta, assim, né? Aí tem a Livinha, a Larinha, né? E aí elas olharam assim, a Livinha olhou assim para mim e falou assim, papai, o senhor não ouviu os áudios da vovó? Aí aquilo mexeu comigo. E eu fiquei assim, nossa, realmente eu não ouvi todos os áudios da minha mãe. Quantas pessoas perderam a mãe na pandemia e tudo o que queriam era ouvir a voz da mãe de novo? E perdeu, né? Eu tenho hoje um gravado, o áudio, que eu posso dizer assim, eu posso ouvir várias vezes, quantas vezes, e posso, quando voltar a Fortaleza, ir lá conversar com ela, jantar com ela, levar ela para final de semana. Mas certa ocasião eu estava em Portugal, exatamente sobre esse sentido da escuta, né? Eu estava em Portugal, agora eu vou voltar lá, vou pregar para o Renovamento Carismático Católico de Portugal, né? Logo no início de novembro. Mas eu estava lá e fazendo uma pregação sobre a importância de ouvir. E os portugueses, eles são muito precisos no conceito, mais do que, em geral, nós brasileiros, com raras exceções. E uma senhora me falou, o senhor padre me permite uma correção? Falei, claro, portuguesa atrevida, vai corrigir o padre. E ela falou assim, o senhor falou muito de ouvir, mas com o sentido de escutar. Falei, na época eu era mais ignorante do que hoje. Falei, qual é a diferença? Ela falou, ouvir é com os ouvidos, escutar é com o coração. Né? Então essa coisa de escuta plena, acho que ressuscitar os sentidos seria a escuta plena. Isso, a escuta plena. E é interessante que a gente deve treinar a escutar, inclusive, o que não foi dito. Como que é isso? Quando eu lhe falo algo, as minhas expressões comunicam algo que pode estar oculto. Pessoas que muitas vezes conversam, interagem entre elas, trabalham. Eu presto muito serviço para muitas empresas dos mais diversos portes e segmentos no Brasil. E muitas são histórias de pessoas assim, nossa, pessoa X desistiu da vida, mas ele estava aqui de manhã e estava rindo. Ele brincou, conversou com a gente, mas possivelmente
tinha algo ali que não foi dito, não houve uma oportunidade de uma escuta ativa. Então, quando eu convido a ressuscitar a audição... Muitos casos, né, de sim. pessoas que tiraram sua própria vida, e eu não vou citar nomes aqui, né, porque até é um assunto que a gente evita falar muito sobre ele, mas, até porque pode ser um gatilho, né, para outras pessoas, mas que elas, depois elas começam, a gente diz assim, nossa, eu não consegui escutar esse grito silencioso. É isso. E que muitas vezes estava nas entrelinhas, ou houve até um momento de pedido de escuta, mas não foi concedido. Por quê? Porque o cotidiano devorou a tal forma que não houve como dar tempo e atenção àquela pessoa, ou não foi dado, na verdade. Então, quando eu falo do restar o sentido da audição, por exemplo, é muito interessante como Deus nos cria, né? No nosso rosto, na nossa cabeça e nosso corpo inteiro tem algumas coisas que Deus acho que foi dando uns recados. Na mão, na maior parte de nós, tem aí 5 dedos em cada mão. Temos 2 pulmões, 2 rins para a maioria de nós. Várias coisas são de 2, são de muito, quilômetros de pele, milhões de pelos. Mas quando chegou na face, onde mais revela a imagem e semelhança com Ele, Ele nos deu 2 ouvidos, 2 furinhos no nariz, 2 olhos. Quando chegou na boca, Ele teve um cuidado. Ele sabia tanto do perigo da língua que Ele só deu uma boca e ainda tentou dar 32 dentes para ver se a gente ouvia mais e falava menos. Aí, toda essa fisiologia que eu penso que Deus vai deixando ali a identidade dele, dizendo assim, olha, escuta mais uns aos outros, fala menos, né? O que eu gostaria de perguntar para você é sobre a autopercepção. Como é que você vê essa questão de eu escutar a mim mesmo? Perfeito. Por exemplo, eu sou músico, né? E para você cantar afinado, tem que se ouvir. Eu estou aqui com, você vê, um ponto aqui, né? Aí o Caio, que está lá na corte, já disse, ó, você tem 30 segundos. Eu estou ouvindo. Ele é quem? É 30 segundos? Ele está me dizendo, já não tem mais. Está vendo como é importante escutar? Gente, ele vai responder essa questão no próximo bloco. A gente vai fazer um breve intervalo e o programa Rema volta já. Estamos ao vivo aqui pela TV Evangelizar, também no canal Padre Joãozinho no YouTube, com o programa Rema. Hoje entrevistando o escritor Marcos Carvalho, que publicou pela editora Ângelos esse livro, Ressuscite os Seus Sentidos. Portanto, o nosso Rema hoje é Ressuscitando os Sentidos. E eu estava perguntando sobre a autopercepção, autoescuta, né? Sabe que quando a gente vai no médico, né? Ele pergunta, acho que chama anamnese isso daí, né? Para fazer o diagnóstico. O que você está sentindo? E tem gente que nunca se deu conta de que estava sentindo algo. Olha, interessante. Eu, no final do ano passado, vivi uma experiência que, inclusive, essa experiência me ajudou a conseguir escrever o livro. Vamos ver. Eu sentia dores, estava sentindo dores nas costas e achava que era dos exercícios físicos ou de alguma coisa, um movimento que eu teria feito no evento que estava realizando. E, de repente, tinha um combinado de um passeio com a esposa e, numa bela sexta-feira à noite, foi uma dor tão grande que eu deitei no chão e não consegui levantar. E, meu Deus, o que é isso? E aí, sábado, mais dores, mantive contato com o médico. Ela foi, me descreva o que você está sentindo. E eu fui descrever tudo, eu achando que era efeito colateral de alguma medicação que eu estava tomando. Não tem nada a ver. Você tem certeza que você não tem nenhum problema em relação a essa parte coloproctologista? Aí eu falei, não tenho um problema com isso. Você tem certeza? Aí essa pergunta me levou a, no dia seguinte, me tocar. E saí me tocando como uma mulher faria o exame de toque. E eu fui fazer o toque. E aí percebi que havia uma bola, quase do tamanho de um limão, algo muito grande, no músculo, no meu glúteo. Eu sentia, meu Deus, que coisa grande. E era quente. E você nunca tinha nem percebido? Nunca na vida. Fui tocar e senti. Devia estar ali há muito tempo. O médico fala assim, Marcos, deve estar aí se formando há tempos. E aí cheguei lá e ele falou assim, você tem que ir daqui direto para o centro cirúrgico. Eu disse, não, eu passo em casa. Ele, não. Você passa na farmácia, compra esse remédio aqui. Sua esposa vai em busca de conseguir as suas coisas de higiene pessoal, vão direto para o hospital. Um toque me fez perceber que tinha algo errado comigo. E Deus nos dá essa capacidade e a gente pode se escutar melhor,
se ver melhor no espelho, se cuidar melhor, cuidar de algo precioso, né? Existe um aparelho imaginário que não existe, mas é muito bom que todo mundo tenha, que é o desconfiômetro. Já ouviu falar do desconfiômetro? Sim. Verdade. Existem pessoas que têm... É curioso isso. É asqueroso o que eu vou falar aqui, nem sei se eu deveria falar dessa maneira, mas você deve conhecer alguém assim. Uma pessoa que tem um cheiro desagradável. Pode ser o hálito, mau hálito, ou pode ser cheiro das axilas, né? E todo mundo percebe, menos a pessoa. Menos a pessoa. Porque o nosso olfato, que é uma das coisas que eu falo sobre isso, do olfato de ressuscitar, o sentir cheiro, nosso olfato ele é treinado a, depois que a gente reconhece um cheiro, passou. Então, assim, você não sente mais. Então, você pode passar um perfume, nos primeiros dias você sente, nos primeiros momentos, depois você não. As pessoas são, nossa, como você está cheiroso. É verdade. E aí o perfume passou, que eu uso, né? Eu sinto quando eu coloco. Mas depois você não sente. As outras pessoas seguem sentindo. Aliás, quando eu tive Covid, eu descobri por causa disso. Olha só. Porque no escritório em que eu presido uma instituição da nossa congregação, uma pessoa responsável pela limpeza deixou cair um vidro de odorizador de capim-limão. Aquilo é forte pra caramba, né? Mas era para aquelas varetinhas assim. Caiu, quebrou, né? E foi tudo pelo banheiro de um escritório pequeno, de um prédio comercial em São Paulo. E aí eu pedi para a pessoa que trabalha comigo, disse, olha, você deixa a janela aberta, só fecha, deixa o dia inteiro. E eu passo 2 dias por semana em Taubaté, onde eu dou aula na Faculdade de Uniana, e voltei para São Paulo com a minha equipe para a Expo Católica. Levei essa turma para conhecer a minha outra equipe. Eu tenho uma equipe lá, na editora SCJ, e uma equipe aqui na Associação de Uniana Brasil Meridional, a ADBM. Lá, lógico, eu fui direto para o meu escritório ver como é que estava o cheiro. E aí chamei lá a minha secretária e falei, nossa, olha só, passou o cheiro. Ela sai de perto de mim. Eu falei, por quê? Está um fedor danado. Eu falei, não estou sentindo nada. Ela falou, o senhor está com Covid, padre. Nossa. Eu falei, me dá um tempo. Fechei a porta e comecei a ficar com medo de estar perto de todo mundo. E aí eu tinha lá nesse banheiro um vidro de um detergente Pinsol. Olha só. Que é forte, forte né? Também. É forte. Eu lembro como se fosse hoje. Eu coloquei ele. Nada. Nossa. Aí pronto, fiz o exame. Deu, claro, né? Que eu estava com Covid, não pude participar da Expo Católica, ninguém pegou de mim naquela ocasião, ou, graças a Deus, eu já estava vacinado e superei bem, mas fiquei de clausura. E aí eu li muito sobre a questão da recuperação do olfato, e me chamou a atenção de que uma das orientações é treinar de novo o olfato. Né? Por meio de café, você acredita? Nossa. Café, pó de café. Pó de café. Trazer Tinha lá os motivos, por quê? Porque é um cheiro bem diferente de todo outro cheiro, né? Então, porque se for limão, é próximo de laranja. Os perfumes estão muito próximos um do outro. Aí vai confundindo, né? Eu tinha lá um saquinho de café, peguei lá, começava, não sentia nada. Mas aos poucos... Nossa, que delícia sentir o cheiro de novo. O cheiro. Ressuscitou o meu sentido. Ressuscitou o sentido. E é interessante que a capacidade de sentir cheiro, eu pensava assim, antes de pesquisar, de me aprofundar no tema de ressuscitar os sentidos, eu achava que sentir cheiro era o simples fato de sentir o cheiro de uma rosa, de um perfume, de um ambiente, de algo. É algo defensivo. Já imaginou se tem gás vazando na sua casa? O que te faz perceber? É verdade. É o cheiro. Se a comida está estragada, o que te faz reconhecer normalmente? O cheiro. É um perigo, né? Aliás, também o calor, né? O tato. Isso. As crianças têm isso, né? Quer mexer na panela quente. Quer mexer na panela quente. Então, tudo serve como uma proteção. É Deus te dizendo assim, para você experienciar a vida, eu te dou recursos. Aproveite-a plenamente. Uma pessoa veio reclamar comigo da dor, né? Falei, olha, a dor é uma bênção.
Porque ela é um sinal. Sinal. É o corpo que está gritando. Perfeito. Não é? E assim tudo, não é? Mas você falou uma coisa antes, que nós temos corpo, Isso, corpo espírito e alma. Isso. Não é? Qual que é a diferença dos três? Porque, naturalmente, se existem os sentidos corporais, Isso. deve existir os sentidos da alma. Opa, isso. Quando a gente fala que a alma dá vamos dizer, essas potencialidades de entender, de ter vontade e de ter também a situação do sentir, o nosso espírito, ele vai nos conectar com Deus. A palavra espírito, inclusive, está muito ligado à origem. A palavra respirar está muito conectada com a palavra espírito, a raiz da palavra. Então, quantas vezes a gente conversando aqui, e quem está nos assistindo agora respirou e nem percebeu? Que a gente falava sobre pandemia, quantas pessoas morreram afogadas no seco, porque não conseguiam ter algo que a gente tem aqui gratuitamente e respira infinitas vezes, não tem. O Espírito nos conecta muito com Deus. A alma nos tem muito essa questão da sensibilidade. E essa sensibilidade se conecta com o corpo. Então, quando, por exemplo, eu sinto a emoção tristeza, ou uma saudade muito grande. Quando eu voltar para Fortaleza, estou com muita saudade da minha esposa, dos meus filhos. Então, quando eu encontrá-los, pode ser que eu me emocione e chore. Então, a minha emoção que eu vou sentir vai fazer verter lágrima nos meus olhos, dilatar minha pupila, e não sou eu que vou decidir. É algo conectado, são programações que eu tenho. Agora, na hora que eu der nome, estava com saudade. Saudade é amor que fica, por isso que eu agora estou emocionado assim. E você acha que os sentidos da alma também podem ser adulterados? A pessoa já não sente? Pronto, aí que está. Quando Deus criou os peixes, Ele conversou lá com os oceanos e diz, olha, que se faça agora os animais marinhos, os peixes, os monstros marinhos. Quando Ele criou as aves, Ele olhou para o céu e criou lá as aves e que as aves voassem. Agora, quando Ele foi criar nós, Ele conversou entre eles, né? Pai, Filho e Espírito Santo, façamos a imagem e semelhança. Quando um peixe está fora d'água, ele tende a morrer. Quando a ave está fora do ar, tende a morrer. Quando nós estamos distantes de Deus, nós tendemos a morrer. Então, nós tendemos a nos adulterar da origem que somos feitos. A nossa parte espiritual fica desconectada daquilo que Deus nos preparou para viver. Então, quanto mais isso, é isso. Porque exatamente, o pecado seria errar o alvo, né? É você errar o alvo que está lá. Então, eu errei o caminho, que Ele é o caminho. Quando eu me distancio do caminho, eu peco, me desvio. Errar o alvo também mancha, né? Mancha. Eu acho que a pessoa fica com a alma calejada e ela não tem mais aquela sensibilidade pela vida, por exemplo, né? E o Papa Francisco fala do corrupto. Ele tem um livro até sobre corrupção, anterior ao tempo dele de Papa. Ele fala, olha, o corrupto, ele nem sabe mais que ele é corrupto. Ele acha errado se ele não roubar, porque ele perdeu. Porque agora é da natureza dele. É da natureza agora dele. Ele sai da natureza real que Deus fez e agora é a nova natureza que não é de Deus, com certeza. Com certeza. É um vício e não uma virtude. Isso, né? Exatamente. Mas você falou de espírito e alma. Corpo, a gente sabe o que é. Isso. Os 5 sentidos, a gente sabe quais são. Mas qual é a diferença entre espírito e alma? Pronto. Na forma como de tudo que eu procuro sempre estudar, de estar mergulhado, eu compreendo que o espírito me conecta mais com Deus e a alma me conecta comigo e com os outros. Então, quando a gente falava aqui sobre se escutar, por exemplo, sabe quando você está naquele momento de solitude, que é a diferença de solidão, e você está sozinho e você começa a pensar, e você começa a refletir sobre sua vida, sobre algo. Há pessoas que elas entram em profunda tristeza, elas não conseguem estar sozinhas. Muito provavelmente essa pessoa está com a alma adoecida na convivência dela com ela mesma e dela com os outros. Então, quando eu já falo de problemas espirituais, eu estou me desconectando literalmente de Deus. Quando Ele me dá o sopro da vida, Ele sopra o Espírito. Eu sou templo e morada do Espírito Santo. É uma conexão maior com Deus. Por isso que a parte do Espírito está mais ligada a essas competências da vontade, do querer, do entendimento. É o Espírito Santo que me dá o entendimento, os dons, né? Ele que me capacita, é através do Espírito Santo que habita em mim, que eu ganho essa capacidade de entendimento, de interpretação, de sabedoria. No nosso batismo, quando é avivado o dom da sabedoria, me dá essa capacidade. A alma é a forma como eu vou agora interagir
E o corpo é físico, só que a alma é conectada com a sensibilidade. E aí, quando eu sinto na alma, eu vou lá e expresso no meu corpo. Eu entristeço, se alguém está triste, naturalmente a vista fica diferente. Está lá. O espírito, eu não consigo ver o seu espírito. O Santo Tomás de Aquino que tem essas distinções, gosta, né, dessas distinções, né? Eu lembro muito do meu curso de filosofia, saudoso Padre Canísio, que já faleceu, explicava para nós que dentro da filosofia aristotélica, né, de Aristóteles, existem ao menos 3 tipos de almas: a alma vegetativa, a alma animal e a alma racional. Então, uma planta é um ser animado. Não é? É diferente desse livro. Esse livro, eu posso dizer assim, metaforicamente, que é a alma, né? Você colocou sua alma nesse livro, não é? Quem lê quase ouve minha voz lá em casa, né? É o livro Ressuscite Seus Sentidos, né? Mas isso é uma analogia, porque esse livro não tem alma, né? Agora, uma planta, ela tem uma alma. Não é errado isso, viu? Isso é Aristóteles. É alma vegetativa. Um animal também é animado. Então ele tem alma animal. E nós, segundo Aristóteles, temos uma alma racional. É esse ânimo vital, né? Alma é ânimo, né? Esse fôlego de vida. Agora, espírito é mais do que alma, né? É uma porção de Deus, né? Em nós. Que habita em nós somos mais do que animais e mais do que animais racionais. Nós somos animais racionais que são feitos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, temos uma porção da centelha divina em nós. É o Espírito. É o Espírito. E termos a consciência de que para onde vamos, Ele está dentro de nós. E termos o cuidado de que em que tocar, em que não tocar, que tipo de música ouvir, que tipo de música não ouvir. Se o Espírito Santo de Deus habita em mim, devo ouvir esse tipo de música que eu estou ouvindo agora? São perguntas que você vai começando a se fazer. Se o Espírito de Deus habita em mim, devo olhar para onde eu estou olhando agora com esse desejo, com essa cobiça que vai contra a vontade de quem habita em mim? Então tem os sentidos também do Espírito. Isso. Né? Da minha vida espiritual. Né? Como é que é? A graça supõe a natureza e a aperfeiçoa. É uma frase de Santo Tomás de Aquino. Gratia naturam supponit et perficit, em latim. Quer dizer, aquilo que você falou, a graça, esse espírito, supõe o corpo. Né? Os gregos chamavam isso de novo em latim, hoje eu estou latinório. Mens sana in corpore sano. A mente sã é corpo sano. Num corpo sadio. Não é verdade? Você diz que tem uma ligação, então, muito intensa entre o corpo e a alma. Então, o cultivo da saúde corporal pode ajudar, por exemplo, na espiritualidade. Exatamente. E o ser humano é um ser integral, indivisível. Então, por exemplo, na vida de trabalho, por exemplo, no mundo do trabalho, quantas pessoas hoje em dia têm adoecido nas doenças ligadas ao trabalho? Por exemplo, esgotamento. O que é o esgotamento? É você fazer a exaustão algo que, por muitas vezes, pode ser algo que você ama fazer. Só que você vai à exaustão e você gasta. Pensa que exaustão liga burnout, lembra de incêndio, de queimar, né? Se você for traduzir, é algo que está queimando. Queimando onde? Não é difícil, você não está vendo a pessoa doente ali em labaredas, é lá dentro dela. É angustiante, é paralisante muitas vezes. Porque, veja, um computador, por exemplo. Um computador, ele tem o hardware, o físico, o duro. O corpo dele. O corpo dele. E ele tem o software, que é o programa que está lá dentro. Não adianta nada o computador se não tiver o software. Se não tiver o software. Agora, imagina um corpo do ser humano sem o software da alma. Se eu colocar lá um software que não me traz algo útil para o bem, vai rodar como no computador rodaria um vírus. Seria autodestrutivo. Agora, se eu jogar lá dentro um programa que me permite a editar textos, a realizar esse encontro agora, transmitir para milhões de pessoas, agora eu faço bem. A depender de como eu utilizo o software humano, eu faço bem ou faço mal.
Eita, quanta coisa. Olha, Marcos Carvalho é o autor deste livro publicado pela editora Ângelos, Ressuscite os Seus Sentidos. Nós vamos fazer um intervalo, mas no último bloco vamos conversar qual o impacto disso nas diversas áreas da vida, casamento, no seu empreendimento. Fique com a gente. É um minutinho só e a gente volta já. Estamos de volta aqui e também no canal Padre Joãozinho no YouTube com o programa Rema. Hoje, conversando com o autor Marcos Carvalho, deste livro Ressuscite os Seus Sentidos. Já falamos bastante sobre o corpo, falamos sobre a alma, falamos sobre o espírito e falamos sobre essa dinâmica de ressurreição da carne, ressurreição do corpo. Agora, estamos indo para o último bloco. Qual a importância desse conceito de ressurreição do corpo, da alma e do espírito, da ressurreição integral, por exemplo, no universo dos empreendedores? Você trabalha com empreendedores, não trabalha? Sim, trabalho com muitos empreendedores. A importância desses sentidos, por exemplo, é que muitos empreendedores muitas vezes têm problemas nas suas empresas, nos seus negócios, e entendem, acham que é o mercado, é um problema lá fora e tal, e não percebe que verdadeiramente um empreendimento ele é feito por gente. Existe um autor chamado Simon Sinek que ele diz o seguinte: 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entender de pessoas, você não entende de negócios. Então você precisa entender de gente. E para eu entender de gente, eu preciso olhar para essa pessoa como gente e não como CPF e nem como número numa carteira de trabalho. Entendi. Nem como número de matrícula dele lá. Então cuidar dessa pessoa e perceber essa pessoa e valorizar o trabalho dela. E ao invés de eu levá-la ao esgotamento, eu aproveitar as potencialidades dela e cuidar dessa pessoa como alguém que agora se engaja comigo em prol de uma causa. Então, ter um trabalho que faz sentido e dá sentido à vida da pessoa pode ser o diferencial para o empreendedor. Triste do empreendimento que não tem um propósito, um porquê, um chamado, né? a ser contribuído. Que a pessoa diga assim, eu contribuo disso e gero esse impacto. Então, nos empreendimentos, isso. E quando eu estou atendendo o cliente, que eu não atendo o cliente como alguém transacional, que me paga e me leva uma mercadoria ou um serviço, mas que eu estou falando com alguém... É muito funcional, né? E que a maioria dos empreendimentos que têm sucesso, realmente, verdadeiramente, que são empresas que eu chamo de empresas com alma, são empresas que entenderam da centricidade do cliente, de dizer assim, deixa eu olhar pela percepção do cliente. O cliente que vai lá no supermercado comprar um pacote de fraldas, a casa dele agora tem um cheiro, tem um som. Seria isso um valor agregado? Um valor agregado. Imagina você, na hora de atender o cliente, ao invés de simplesmente fralda para cá, dinheiro para lá, você, olha que legal, sua casa deve estar agora com cheiro de neném, barulho. Você acredita que um produto, né, que não tem alma, é um produto que uma pessoa vai produzir... Vamos supor, vamos pegar uma coisa bem simples assim, macarrão. Perfeito. Vai produzir macarrão. Na Itália é pasta. Ou pão, trabalha na panificação. Faz algum produto alimentício. Ok, produz macarrão. E vamos pintar duas empresas. Uma com alma e a outra sem alma. Perfeito. Aquela sem alma tem pessoas... raiva de estar ali, isso, mal remuneradas, entre elas tem várias rixas, etc. E saiu aqui o macarrão A. A outra é até uma empresa de inspiração cristã, as pessoas sorriem, as pessoas são caridosas, de vez em quando tem um tempo de celebração, aquele cafezinho que alguém compra um bolo, né? E espontaneamente fazem isso, né? Essa tem alma. Isso. Vem o cliente que não conhece nem a primeira nem a segunda, só vê ali no pacote, né? E aquela com alma é mais caro, aquele macarrão é até mais caro, né? E a pessoa pega e leva o macarrão, vamos chamar macarrão sem alma, né? Macarrão sem fé, sem esperança, sem amor, né? Ele só tem sabor. E a pessoa faz aquele macarrão e não faz bem para ela aquele macarrão. Tem alguma coisa que ela não sabe o que é, e não são os ingredientes. Isso. Por algum motivo, aquele outro macarrão, que até é um pouquinho mais caro, vai deixar não só ela
satisfeita da fome, mas satisfeita numa dimensão mais profunda. É isso que eu estou falando, uma grande bobagem ou tem a ver? Faz total sentido. Vai junto, vai como ingrediente, vai como zelo. Muitas vezes até na forma de apresentar. Sabe, na forma de apresentar o produto, na forma de apresentar o serviço. Você nota o zelo. É muito interessante, como, por exemplo, um pão. Né? Se você chegar na padaria, o pão é uma coisa muito comum na mesa de um brasileiro. Mas você vai chegar num canto, um pão mal apresentado e um pão bem apresentado ali. Ou muitas vezes com uma mensagem. Por exemplo, né? Digamos que você tem um local em que ali tem um pão e tem uma mensagem, sei lá, que este pão te alimente o dia, que te faça hoje, te dá energia para você realizar o bem durante o dia inteiro. Algo que conversa com o cliente, que faz ele viver uma experiência, que é algo que a gente às vezes esquece, que quem interage ali está vivendo uma experiência. E que o significado do pão, muitas vezes, que para uns é alimentar, para outros pode ser celebrar. Eu posso estar recebendo amigos que vieram de uma região em que se costuma consumir brusquetas e resolvi comprar um pão italiano, cortei lá e preparei uma brusqueta lá com tomate, com manjericão. E ali a gente está celebrando a chegada de um bebê naquela casa. Não é um pão. Aquele pão, ele vai gerar uma experiência e vai ativar sentidos. Né? É possível uma pessoa participar de um espaço sagrado com um sacerdote e não fazer a experiência. Isso. Que ele não está bem. Que ele não está bem. Né? Deus está ali. Houve transubstanciação. A pessoa comungou Jesus, para ela até vai fazer bem. Né? Mas aquele sacerdote, a pessoa diz, nossa, eu entrei naquela igreja e não me senti bem. Vou perguntar outra coisa. As pessoas acham às vezes que isso é superstição. Não? Uma pessoa me pediu para benzer a casa dela, né? Eu entrei na casa, era um apartamento, e já não me senti bem. Não me senti bem. Sim. E comecei a rezar, dei a bênção, mas depois eu falei, você mora aqui há muito tempo? Não, é alugado, padre. Você sabe o que aconteceu aqui? Depois ela foi procurar e soube que havia violência doméstica naquele lugar. E eu cheguei à conclusão, Marcos, que todo tipo de sentimento gera um odor. Né? Por exemplo, se você tiver com medo, o cachorro vai te morder. Ele sente o cheiro do que não você é? está. Só que nós nem sempre sabemos distinguir os diversos odores. O olfato dele é mais apurado e ele vai perceber. Mas naquelas paredes ficou muito cheiro de medo, de raiva, de vingança. Claro que alguém que vai chegar ali vai sentir cheiro de medo, cheiro de raiva, cheiro de vingança. Eu falei, se você puder pintar a casa ou pintar o apartamento, vai te ajudar. Olha, a pessoa com a bênção, que seria o software, né? E com a pintura, que seria o hardware, o corpo, né? Pronto, passou tudo. Mudou o ambiente. É muito interessante isso. Sabe quando você vai se mudar para uma casa nova, para um local, uma das coisas que é muito interessante, uma das primeiras providências que as pessoas tomam é lavar a casa, né? Então, quando a gente vai mudar a vida, por exemplo, ou a gente vai comungar Jesus, a gente vai ali, uma das recomendações é que a gente confesse, para que a gente se limpe e a gente tenha a possibilidade que Jesus nos perdoe, que haja ali aquela limpeza. Então, preparar a nossa casa como morada... O batismo é um banho, né? É um banho, literal. Banho regenerador. Entendeu? Então, é muito interessante. Eu gostei muito da analogia da casa. Eu vou usar em próximo livro. Olha lá. Do cheiro dos sentimentos. Olha lá, dona Maristela, diretora aqui da editora. Vou cobrar royalties. Né? Aí você coloca assim, ó, inspirado no programa Rema do Padre Joãozinho, diretor da editora SCJ, né? E ó, a fiel escudeira dela tá gravando tudo para mandar para ela, né? A prova, né? Mas nós, infelizmente, nosso tempo é limitado, tempos food, né? A gente é humano, então temos o tempo, né? Mas lá no início do programa você dizia que tem os sentidos, né? Isso. Que está aqui, ressuscite seus sentidos. Eu quero te dar um presente aqui no programa. Opa. Eu quero te dar, e para a editora Ângelos, que não é a primeira vez que traz autores aqui, pode trazer sempre, né? Livro sempre é um filho, não é? Eu acho que você podia fazer uma trilogia. Olha, né? Só. Ressuscite sua inteligência e ressuscite sua vontade. Pode até fazer ressuscite seu coração. Olha, ressuscite seus afetos, não é? Você acha que
é preciso ressuscitar a nossa inteligência? Com certeza. Por muitos anos as pessoas interpretaram inteligência porque na época era muito valorizado o QI, né? Houve uma época que o ser humano era valorizado pela força, por isso a agricultura, a agropecuária tinha que ter Coeficiente de força, inteligência, né? Coeficiente de inteligência, o QI foi muito utilizado. Recentemente, vários estudos, Daniel Goleman, vários mostraram que existe a inteligência emocional. Mas também outros autores falam em outras inteligências, sinestésica, natural, linguística, espiritual, né, de ter a capacidade realmente de viver a espiritualidade de uma forma bem intensa e diferente. Então, isso pode inclusive ser algo curativo, pessoas que passaram a vida inteira sendo tratadas como burras, de baixa capacidade, talvez não se percebeu qual era a inteligência que aquela pessoa tinha que poderia contribuir com a obra, com a comunidade, com os outros, e muitas vezes foi tolhida e foi apagada. E essa pessoa poderia utilizar, e ressuscitar a inteligência poderia ser: como que eu posso ressuscitar a minha capacidade de entendimento e contribuir com a minha potencialidade, com os dons que Deus me deu? Há várias passagens na Bíblia dizem: quem tiver o dom de ensinar, que ensine, né? Em Romanos vai dizer: quem tiver o dom de fazer a sua atividade, que o faça, para a honra e glória de Deus. Uma pessoa que tenha a sua inteligência bem viva, não é? Ela exercita capacidades que Deus nos deu, como por exemplo a memória. Isso. Não é? Diversas vezes aqui nesse programa a gente tentou lembrar coisas. Você citou o nome de autor, mas as pesquisas mostram que as novas gerações, que são filhas de memórias, esse telefone aqui tem uma memória impressionante, esse computador aqui tem uma memória, né? E aí esta memória de 256, 128, 500 gigas acaba diminuindo a minha memória. Eu já, uma espécie de Alzheimer na juventude. Eu não consigo lembrar como é que é, não lembro. Mas está no meu celular, não preciso lembrar. Certa vez um professor me fez pensar muito. Ele disse: Márcio, como você estuda digitando ou escrevendo no papel? Digitando é mais rápido. Ele disse: é mais rápido. Só que você está guardando na memória do computador. Quando você escreve, você está registrando na sua memória. Naturalmente, quando você escreve, você se escuta falando. Então, foi assim que aconteceu tal coisa. E aí você se ouve e escreve. E de preferência, você deve escrever, falar em voz alta para você se ouvir. E de preferência, para você alcançar um nível ainda maior de entendimento, ensinar a outra pessoa. Quando você conta para outra pessoa, tipo quem estiver assistindo agora, tira um tempo depois disso: olha, eu assisti o programa Rema com o Padre Joãozinho, o Marcos Carvalho, e eles falaram isso, nunca mais você esquece. Melhor forma de aprender é ensinar. Na memória, é ensinar. Chama-se hoje isso de pedagogia ativa de aprendizagem, né? Isso. Sala de aula invertida. Eu pratico isso com os meus alunos. Legal. Interfiro na aula e tal, mas ele precisa me ensinar. Né? Tem o tema, né? Lá não é o Rema, é o tema, né? Aqui na TV Evangelizar é o Rema, né? Lá na sala de aula na Faculdade de Uniana é o tema. Né? Então tá aí a minha sugestão para você: um livro Ressuscite a Sua Inteligência, Ressuscite a Sua Vontade. E o Ressuscite o Seu Sentido, você já fez. Alguma coisa que você sente que não falou nesse último minuto? Olha, eu posso dizer que esse livro, ele é um presente que você pode se dar e dar à vida de alguém que você considera que merece viver plenamente o dom da vida, de experienciar por completo a plenitude divina. E que você se permita experienciar esse livro, vivenciar, voltar. Tem grupos de oração adotando em retiros, porque ao final de cada capítulo tem exercícios espirituais, tem oração por cada sentido, de consagrar cada sentido. Tem exercícios práticos para no dia a dia você perceber o mundo ao seu redor e tudo que Deus providenciou para aquele dia para você, desde o acordar até o dormir, de você sentir o lençol que te cobre e dizer assim: agora tem alguém que não tem nada para se cobrir, eu me cubro. Né? E de você perceber a vida ao teu redor plenamente, integralmente. Então, esse livro eu considero que ele é um presente para si e para os outros. É aquilo que Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e vida inteira, vida plena. Né? Então, nós hoje entrevistamos aqui Marcos Carvalho, autor do livro Ressuscite os Seus Sentidos. O programa vai terminando, não é? Padre Reginaldo Manzotti já está lá
com o seu programa Experiência de Deus, que vai nos conduzir também a um processo de ressurreição, não é? Espiritual, né? Nós vamos terminando por aqui e semana que vem tem mais Rema. Fique ligado conosco.